Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru no 93,9 FM para 22 cidades a partir da rede pública legislativa, também para os canais abertos e fechados aqui do estúdio da TV Câmara Bauru. O projeto Soluções Integradas de Água para Cidades Resilientes, SACRE, estuda o município de Bauru desde 2022 para traçar estratégias para reduzir a vulnerabilidade das cidades e do campo frente às crises hídricas e às emergências climáticas cada vez mais recorrentes. O coordenador do SACRE, professor titular do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, a USP, Ricardo Hirata, é o nosso convidado. Professor, obrigado, senhor, nesta jornada aqui na cidade discutindo esse importantíssimo tema. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar do projeto SACRE e falar sobre águas subterrâneas. Professor, em que estágio nesse momento está o projeto SACRE com a nossa situação de Bauru aqui? Nós estamos fazendo o terceiro ano de aniversário, que representa a metade do projeto, né? Então temos mais 3 anos de projeto e nós temos a seguinte situação: nós nesses primeiros 3 anos recolhemos os dados, tentamos entender os problemas e agora nós já temos algumas soluções, mas agora realmente começa a parte que eu acredito seja, inclusive como pesquisador, a mais interessante, que é quando começam a aparecer as soluções e a viabilidade dessas soluções para o problema recorrente de falta de água aqui na cidade de Bauru. O estudo de hidrologia, até para a nossa função pública aqui da cidade, como o senhor bem sabe, ele trouxe uma maior dificuldade da gente sustentar aqui o consumo da população do adensamento urbano mais no centro e, sobretudo, na zona sul da cidade, tem concentração de condomínios, então a gente está direcionando o planejamento urbano, levando em conta essa situação. Que características subterrâneas a gente tem aqui para as pessoas entenderem por que isso ocorre de menor disponibilidade? Bauru, a gente tem que entender que ela é abastecida por 3 mananciais, né? O poder público, através do Departamento de Água e Esgoto, DAI, Bauru, ele gerencia 2 deles. Um é a captação do rio Batalha, que são águas superficiais, existe um sistema de represamento, bombeamento, estação de tratamento e distribuição, isso pega 25% da população, atende 25% da população. E aí nós temos os outros 65% que são atendidos por 50 poços, também administrados pelo DAI, Bauru, que retira a água do sistema aquífero Guarani, que é o grande aquífero Guarani. Quando a gente fala de problemas de água, nós falamos mais do problema que atinge o rio Batalha, né, que são as águas superficiais, são mais vulneráveis aos problemas de falta de água, de estiagem. Um terceiro manancial também importante para a cidade, e que não está na mão da concessionária pública, que é o aquífero Bauru. O que é o aquífero Bauru? O aquífero é um reservatório de águas subterrâneas, né, que ele tem, nós temos 2 grandes aquíferos aqui. O Bauru, ele vai aqui da superfície do terreno, a gente anda, para falar a verdade, os bauruenses eles estão andando sobre o aquífero Bauru, isso daí vai até 150, 120 metros. A partir daí, começa uma camada de uma rocha de baixíssima permeabilidade e ele isola o aquífero Guarani que fica embaixo. Aí no aquífero Guarani, nós temos aí 400 metros de Guarani e aí encontra uma outra rocha impermeável. Então é como se fosse um bolo, né? Então, meu professor de geologia falava, então você tem uma camada impermeável, tem o Guarani, muito permeável, uma capa menos permeável e o aquífero Bauru em cima. Quem faz uso do aquífero Bauru são os 500 poços privados. São os poços de alto abastecimento, que são importantes também, porque graças a esses poços eles diminuem a demanda total de água do DAI e também tem uma função social, porque eles se ajudam eles mesmos, né, porque eles não podem colocar na rede. Você está falando dos poços artesianos? Os poços artesianos, que 500 poços são privados, né, aqui. E são esses poços mais rasos do sistema do Bauru, né? Então esses poços atendem mais ou menos a 10% da população. Então quando a gente tem são os 3 sistemas que nós estamos estudando. Nesse caso, só para acrescentar então já os poços artesianos, está uma preocupação aqui que é recorrente, lógico, falar de todas as cidades, porque isso se multiplica de forma de amostragem para todos, da nossa pouca capacidade ainda de regulamentação e fiscalização desses cerca de 500 poços artesianos, de que forma isso interfere no que o senhor está vendo para a questão presente e futuro do ponto de vista do aquífero Bauru.
Claro, quando a gente fala de autoabastecimento, que até é um direito, se você for ver toda a normativa, permite que usos industriais, usos comerciais e serviços e até residências multifamiliares, né, condomínios, eles têm direito à utilização de água subterrânea através dos seus poços privados. Mas é lógico que quando você coloca o poço de autoabastecimento, você é responsável por várias coisas. Primeiro, pela própria boa construção do poço, depois a boa manutenção desse poço e garantir que essa água que você está tirando tenha boa qualidade, né? Porque você é o responsável pela qualidade dessa água também. Claro, o grande problema que acontece não é uma particularidade de Bauru, aliás, não é uma particularidade, sim, é uma característica em todos os lugares do mundo, inclusive. Quando você faz autoabastecimento, normalmente o cara que opera, o cara que é o dono do poço, o cara que se utiliza, como, por exemplo, no condomínio, né, a pessoa que toma conta do condomínio, o zelador das coisas, ele não é um especialista em água subterrânea, tampouco ele é especialista em qualidade de água. Então, ele acaba não pedindo as análises químicas corretas, ou mesmo quando acontece isso, ele não sabe interpretar bem essas análises. É a mesma coisa assim, né? Eu sei que existem pessoas que sabem ler exames médicos, né? Você vai no exame, faz o exame de sangue, como eu estou fazendo nesse período, aí eu vejo lá, o que eu faço? Eu fico comparando o número. O meu colesterol tinha que ser tanto, mas a norma é tanto. Isso não é ser técnico, né? Isso é simplesmente uma checagem de dois números. Aquele técnico, hidrogeólogo, aquele que entende de potabilidade, ele vai dizer, por exemplo, olha, o fato que essa água é potável, mas esse indicador está subindo significa um problema. Ou a operação do poço deve melhorar para tal coisa. Então, ou seja, em resumo, o dono do poço, ele é responsável também para benefício próprio da boa qualidade desse poço. O problema adicional que também existe no autoabastecimento é que poços mal construídos podem contaminar o aquífero, pode ser a via de acesso ao contaminante. É que nem o meu professor dizia, né? Existe o poço, que é uma obra de engenharia, existe a ferida, o buraco, né, que é feito. Então, pelo buraco entra um montão de coisa e te contamina. O poço não, o poço é construído para que isso não aconteça. E claro, a pessoa que faz a contratação da obra muitas vezes não é um especialista nisso. Então, também outro ocorre. O cara é responsável pela qualidade do poço e também para resguardar a qualidade do aquífero. Um outro parêntese ainda sobre o aquífero Bauru, dada a sua dimensão mais próxima aqui da superfície, até que ponto isso valendo para as outras cidades, as fossas podem interferir nesse processo de contaminação ou elas são tão rasas, dada essa dimensão, que não dá para levar isso em conta? Não, as fossas são um problema, mas é claro, né? Uma das coisas que acontece é quando você está num sítio, por exemplo, normalmente sítios são sistemas de fossa. Você tem um poço e você tem a fossa. A questão é o distanciamento entre essas duas coisas. Mas quando você vai para a cidade, e sobretudo em áreas que não tem rede de esgoto, como por exemplo, aí você vai para direções... Temos bairros inteiros com 800 casas aqui, como o Jardim Manchester, por exemplo. Exato, aí você está falando de uma densidade de fossas muito grande. Porque o que acontece? A natureza tem uma ampla capacidade de degradação e de diluição do problema, mas quando você concentra tudo isso numa área tão pequena, a natureza não dá mais conta disso. Quando você está no sítio, em áreas mais rurais, a distância consegue fazer esse papel. Então, realmente, é uma área de sistemas, por exemplo, favelas ou populações de baixa renda, que normalmente não são servidas por sistemas de esgoto, tem esse problema. Mas mesmo as redes de esgoto, tá? Devido à idade da rede de esgoto, muitas vezes também podem vazar, né? Existe o vazamento da rede de esgoto, e esse vazamento também pode contaminar a água subterrânea. Assim como outras várias atividades humanas, né, também podem gerar problemas de contaminação das águas subterrâneas. Até que ponto algumas identificações aqui de amostragens feitas pelo próprio sistema, né, regulado pelo poder público aqui, de alta presença de nitrito e de nitrato, pode eventualmente ter relação pontual ou não com essa questão do aquífero? Você comentou um elemento químico, né, que é o nitrato, que é um íon, bastante importante. Ele, em concentrações acima de 45 mg por litro, ele é contaminante. A água não é potável, segundo a nossa legislação. Então, se você tem uma água acima de 45 mg por litro como nitrato, ele deixa de ser potável. Mas o nitrato, devido às características químicas dele, ele é um bom indicador de contaminação. Então, ele significa que está lá o nitrato, ele aparece numa concentração que deixa a água
não deixa a água de ser potável, ela continua sendo potável, mas pode ser que outros contaminantes mais complicados, mais tóxicos e mais perigosos venham na mesma origem. Porque no esgoto, por exemplo, falando de uma particularidade do esgoto, o esgoto não é só matéria orgânica e nitrogênio, e nitrato, né? Mas sim pode vir fármacos, pode vir solventes clorados, podem vir defensivos, podem vir vários outros compostos que acabam entrando no esgoto, e pode existir também esgotos industriais, né? Então vem outros elementos, e aí o nitrato pode ser um indicador de que coisas juntas estão vindo, e que muitas vezes na rotina de análises não são feitas. Então, usar água subterrânea é um direito, desde que você tenha o seu poço regularizado e o seu poço permitido pelo órgão. E o órgão competente para isso é a agência, o SP Águas, né, que é a Agência de Águas do Estado de São Paulo. A legislação, ela fala que o responsável pela boa gestão, pela gestão das águas, é no nível estadual. A água subterrânea é legislada estadualmente. E eles que dão a permissão de uso e eles, então, que dão a outorga, como é chamada. Agora, essa questão, então, da contaminação é possível, né, mas, então, exige a parte de monitoramento, a parte do acompanhamento por um profissional que seja habilitado para isso. Passando para a nossa segunda questão aqui importante, a questão do aquífero Guarani, os indicadores iniciais que o senhor já apontou, para o senhor avaliar com a gente como pesquisador nesse estágio, tem aí um rebaixamento de cerca de 4 metros por ano, segundo os dados, o senhor me corrige se estiver errado. O que a gente considera isso do ponto de vista de utilização? Isso já significa níveis de superexploração para pensar no presente e no futuro? O aquífero Guarani, ele está protegido, né? Ele acontece aqui na cidade do Bauru, mas quase 80% da ocorrência do aquífero Guarani no estado de São Paulo está na mesma situação. Ou seja, naquele bolo que foi comentado, ele está debaixo de um aquífero e depois tem uma camada que a impermeabiliza. Então, o contaminante não consegue hoje chegar a atravessar naturalmente. Essa camada tem uma distância? Tem. Nós estamos falando de 150 metros da primeira, que é o aquífero Bauru, né, que tem muita água e até dilui os contaminantes. Por exemplo, o Bauru, aqui na cidade de Bauru, pode ter um problema de contaminação mais superficial, até uns 20, 30 ou até 50 metros, mas abaixo disso a qualidade da água é muito boa. E depois nós temos uma camada que deve ter mais ou menos uns 10, 15 metros de material muito impermeável, e que é variável isso, né? Então, quando você vai mais para a zona leste da cidade, essa camada fica mais possante. É rocha e aparece o basalto também, que ajuda a proteger. E depois você tem o Guarani, que, interessantemente, em Bauru, tem uma característica. Quando você vai na região centro-leste da cidade, o aquífero tem 400 metros, que é uma espessura boa, que é a grande espessura do Guarani, tem que pensar assim, né? O Guarani, ele dá água, o poço. Por que o Guarani dá tanta água para o poço? Porque ele tem uma espessura muito boa e tem um material muito permeável, né? Então você precisa ter espessura e permeabilidade. Só que quando você vai indo para a zona oeste da cidade, mais em direção ao Batalha, né? Que é onde é abastecido, inclusive, pelo próprio sistema Batalha, por uma questão de azar natural, podemos dizer assim, porque, claro, o fundador da cidade, que fundou a cidade... Não conhecia de hidrologia. Não conhecia, né? Quer dizer, a gente foi conhecer isso só na década de 80, né? Mas o que acontece? Esse Guarani, esse aquífero Guarani, ele vai ficando pouco espesso, ele chega a ter só 40 metros. E, além do mais, as formações geológicas não são tão boas, né, de permeabilidade. Então, ele perde potência e perde o quê? Ele perde permeabilidade. Então, por isso que o DAI, por mais que queira, ele não pode perfurar um poço nessa região. Porque se ele perfura, o poço não dá o mesmo rendimento que ele tem, ele não consegue ter boas vazões. É a nossa explicação para as pessoas entenderem do Alto Paraíso aqui, por exemplo, né? Que o projeto acabou sendo muito pouco. Exatamente. Então, faltou espessura, mas essa é uma questão natural. Isso se aprendeu, é uma lição colocada, o DAI, por exemplo, já não perfura mais poços nessa região, porque é uma lição aprendida. O que acontece, então, é que o Guarani ele tem observado um descenso no nível d'água. E aí, nós já, como resultado, né, do nosso estudo, e aí é meio um dos resultados que nós já temos, que nós estamos anunciando nesse evento,
O que nós estamos falando é que uma das causas da queda do nível é o fato de que nós temos uma concentração de poços muito mais elevadas na região central. Foi feito assim porque o usuário estava lá, então eles foram perfurando o poço na medida que as demandas foram acontecendo, que é muito natural. Mesmo de distâncias de 1,5 km? Assim, mesmo com distâncias nesse tamanho, pode, não um contra o outro, mas quando você está falando de vários poços... O sistema está causando esse rebaixamento. Tá. Então, isso não quer dizer que o Guarani... Isso quer dizer assim, existe um sinal de preocupação, porque o Guarani continua com água, continua fornecendo água, mas é um sinal de preocupação muito correto de que até onde essas quedas vão levar esse aquífero. A experiência que a gente tem observado em muitas partes do mundo, que aquíferos desse tipo, que são aquíferos muito profundos, isolados, muito antigas, as águas do Guarani são águas muito antigas, com mais de 30 mil anos, né? O que acontece? Esses sistemas têm uma queda muito acentuada, mas eles vão também perdendo isso ao longo das décadas. Só que a gente não sabe o estágio que o Guarani de Bauru está. Tá. Então nós podemos ter quedas muito acentuadas, 4 metros é uma queda acentuada. Então isso pode ser que em algum momento comece a se estabilizar e nós começamos a trabalhar com níveis mais baixos, mas se estabiliza o sistema. Ou não, ou esse sistema vai continuar caindo. E o que acontece? Um é a perda realmente da potência do aquífero, mas tem uma outra coisa que é muito importante ser colocada. Água subterrânea, basicamente, é energia elétrica. Você precisa de bombas para tirar isso. Hoje, sem sombra de dúvida, o Departamento de Águas e Esgotos de Bauru é o maior consumidor de energia elétrica da cidade de Bauru. 36 milhões de reais de orçamento, 2024. Exatamente. Então, ele é, como todas as empresas de água de várias partes, é um grande consumidor de energia. É lógico que eles tentam melhorar a eficiência das bombas, tentam melhorar a eficiência do poço. Mas como a água está mais profunda, significa mais bomba, mais potência e, obviamente, mais energia elétrica. Isso é fato. Então, o que nós temos? Queda do nível não é só a preocupação física, é a preocupação de aumento de custo. Mas aí o que acontece? Como eu falei, o problema acontece pela interferência entre poços e pela reunião do grupo de poços numa mesma região. Aí existe a possibilidade, o aquífero, é claro, ele é muito maior que a cidade de Bauru. Então, qual que é a ideia, né? É tentar afastar os novos poços dessa região central. E aí nós já falamos, eu sei que já houve uns debates aqui na própria cidade de Bauru, dos chamados campos de poços. Campos de poços, assim, eu tenho um professor, um amigo meu, que fala, que eu até gosto dessa expressão, ele fala fazendas de água. Sim. Né? Porque primeiro está no campo, né? Ou seja, fora da cidade, ou mais na periferia da cidade, então está mais longe. Então ele chama de fazenda de água. Então são poços localizados e planejados para serem nessa região, então se procuraria um lugar onde o Botucatu Por é isso muito o Val bom. de Palmas aí está em discussão. Exato, está em discussão. E aí, claro, você produz a água lá e aduz tem que fazer uma adução, uma adutora, que claro, também tem custo, e você traz essa água, então, para a cidade de Bauru. E aí, para dar uma equilibrada nessa relação no tempo. Exatamente. E aí o que acontece? Vai parar, então, a queda do Bauru, do Guarani, você dá longevidade para o sistema, que é isso que Bauru precisa. Eu até arrisco dizer, e aí os meus colegas científicos, engenheiros que estão trabalhando no projeto, isso não é uma conclusão de experiência, né? Eu trabalho em muitos países do mundo, eu até arrisco a dizer que Bauru poderia ser abastecido completamente com água subterrânea, né? E daí vem essa ideia. Mas nós vamos tentar provar isso. E mais importante que isso, porque eu acho que o aquífero dá toda essa capacidade, é saber quanto isso custa, frente às outras alternativas. Também dimensionar custo no tempo. Claro, porque isso é muito importante, porque no final das contas, todas as águas têm benefícios e também têm limitações e têm custos. E aí não existe uma fonte melhor que a outra, né? Existe aquela que atende melhor a população de forma mais equilibrada e menos impactante. Pode ser uma mescla entre continuar ainda com batalha em menor vazão, pode ser somada a poços até do Bauru, e somados com poços do Guarani, ou outros sistemas de reaproveitamento de água. Porque uma das coisas que a gente não falou, que acho que é muito importante, é que a gente pensa muito que o consumidor de água ainda continua sendo aquele cara que tem um cavalete, um hidrômetro e recebe água do sistema público. As cidades do futuro,
não vão mais ser assim. As cidades vão começar a diversificar o uso da água. Então, por exemplo, se você olha, qualquer pessoa que mora numa casa, né, o morador, a moradora, sabe que não é a mesma água que você, quando aperta a descarga, aquela água não precisa ser potável. Aquela água que você irriga o seu jardim, que você lava o seu quintal, não precisa ser potável. A água, por exemplo, que você lava a roupa, ela precisa ser clarinha para não manchar, obviamente, mas ela também não precisa ser potável, que é um outro tipo de qualidade de água. Então, os prédios, e edificações e negócios, as indústrias já estão aprendendo a fazer isso. Você tem diferentes águas para diferentes usos. Então, por exemplo, você pode ter um condomínio que coleta água da chuva e que essa água é reservada, filtrada, reservada e lava-se, dá descarga, pode fazer várias coisas. A outra é que você tem uma água mais, mesmo esse Bauru, que pode até estar contaminado, pode até ter problema, e você, claro, fazendo análise, mas vamos dizer que é totalmente são você pegar, tocar na água. A destinação dela ser outra que não seja beber. Exatamente, você pode usar, por exemplo, um sistema de refrigeração. Refrigeração precisa de água para troca de calor e pode usar essa água. O vaso sanitário, o resfriamento de peças, você usa, por exemplo, muitas vezes você levanta muito pó em construção, essa água que você abaixa o pó para diminuir os impactos. A indústria química que usa muita água, mas sem a necessidade, sem problemas com a presença desses componentes, por exemplo. Né? Exato. Então, o que acontece? O futuro vai nos exigir utilizar diferentes águas para diferentes usos e, obviamente, isso vai fazer com que aquela água nobre, de potável, que sofreu super tratamento, aquela que teve um cuidado muito especial, porque não é só o tratamento, a vigilância disso, porque a lei exige isso e as boas companhias fazem isso, é uma água muito cara. É uma água muito cara. E é uma água cada vez mais restrita, ou pelo custo ou pelo volume. Mas então, você pode ter essa diversidade de água e você, obviamente, vai tornar a cidade aí sim mais resiliente, porque nós temos mais fontes de água. Eu notei sobre a questão de reuso e resiliência aqui, mas como o senhor já comentou essa etapa, ia pegar um outro eixo. A gente fala, lógico, do adensamento e nas nossas resoluções mais imediatas e geográficas aqui por causa do regime urbano, mas se a gente pegar os índices de utilização de água, estava vendo os dados da Bracel, a maior empresa de celulose do mundo aqui, captando no Tietê, são milhões e milhões e centenas de milhões de litros de água. Eu estou querendo dizer como é que fica do ponto de vista da observação também do outro dado que não está aqui presente no nosso regime urbano, da exploração do ponto de vista da agricultura mecanizada e também da indústria, porque os volumes são muito maiores nesse setor. Claro, é verdade. Se você pega, olha, a distribuição de uso por usuários de água no mundo todo, 70% do uso da água pela sociedade, né, pela humanidade, ela é feita para o atendimento da agricultura. Ou atendimento da agricultura que pelas chuvas naturalmente a planta usa, ou por irrigação. Né? Então 70% vai para lá. A outra parte da água para abastecimento são frações disso, são frações dos 30% que restam. Então o grande usuário realmente de água do mundo todo está na agricultura. E é mais ou menos óbvio, porque a planta necessita de água, é o próprio ciclo, e tem uma função bastante importante. E também a manutenção de áreas verdes também precisa de água. Então, o nosso bem-estar, né, de vários serviços que a natureza nos dá, um deles exige água. Né? Até para citar um vetor aqui, o senhor falar da mata, a nossa característica de cerrado, a função específica dela e o nível de temperatura média na área urbana, né? Plano municipal de arborização. Claro. Então, todas essas funções precisam de água. Né? Então, é isso. O que acontece, então, como a agricultura é um grande usuário de água, e ela é super necessária, não só para o agricultor, mas para todo mundo, para a economia também. Aliás, o Brasil é um país nitidamente agrícola, né? Então, e, aliás, é uma grande vantagem o Brasil ter tanta água. É uma vantagem. Eu acho que o Brasil deve se aproveitar dessa vantagem de ter água, desde que usada bem, obviamente, mas aproveitar isso porque nós somos muito competitivos pelo fato de termos água. Bom, esse é o parênteses sobre a importância da agricultura. Mas ela é um grande consumidor e, obviamente, quem consome muito tem capacidades de, usando tecnologia, reduzir a demanda de água. Então, eu acho que existe um espaço bastante importante.
voltando, me permitiria Claro. voltar à questão do Batalha, Sim, que é aquele ponto onde falha o abastecimento de água da cidade, está associado à água do Batalha, do rio Batalha, a cabeceira do Batalha, né? Então, por que acontece isso? Primeiro, a bacia hidrográfica, ou seja, chove e a água escoa depois finalmente ao rio, ela é muito pequena. A bacia é muito pequena. Então, o rio Batalha, ele sofre isso, né? Chove muito, rapidamente o rio cresce, e parou a chuva, rapidamente o rio diminui muito a vazão. Como as reservações de captação é muito pequena, por isso da ideia, inclusive, de aumentá-la, né? Para ter um pouco mais de fôlego, ela cai muito rapidamente. Então, por isso, aumenta, dá um pulmão, dá um extra, né? Mas quem que, então, consome a água do Batalha? As áreas verdes, a agricultura e todos os outros usuários de água na bacia. Então, quando a gente fala qual que é a solução do Batalha, é de gerenciamento dos usuários. É uma concertação entre os usuários. Porque, para falar a verdade, as melhores práticas no mundo todo que têm funcionado não é um brigar com o outro. Para falar a verdade, é um se entender com o outro e ver os interesses da cidade, quanto cada um vai poder utilizar. Por isso nós temos comitê de bacia. Porque o Batalha, como você bem lembrava, antes da nossa conversa aqui, sim, o Batalha ele acontece em 3 municípios, né? Então, o poder municipal público de um dos municípios, Bauru, por mais que queira, é lógico que o uso da terra é uma atribuição municipal dos outros, né? Então, sim, e as políticas, né? Cada prefeitura ou a sociedade tem os seus interesses próprios. E onde está o melhor local para fazer isso? É a conversa técnica, né? Obviamente também política, mas a conversa dentro do comitê de bacia. E aí acertar os usos do Batalha. Acho que aí é uma dessas soluções. Existe também, claro, soluções tecnológicas para o Batalha, como, por exemplo, esse excesso de água de chuva que escoa e rapidamente vai para o Batalha, a gente poderia segurar ele um pouco, recarregar o aquífero. O aquífero é o grande armazenador de água e tem muita água lá dentro estocada. O que você faz? Em vez de você deixar a água escorrer, você pode usar sistemas que até o agricultor conhece muito bem, mas ele usa para outro fim, que são as barraginhas, por exemplo. As barraginhas são sistemas de alteamento, são pequenas construções de elevação da terra que formam quase umas meia-luas assim para segurar a água de enxurrada, para diminuir, por exemplo, a erosão. Chega a ser microbacia? São esses sistemas pequenos de microbacia, tem vários nomes, a gente chama de barraginha, tá, Brasil afora. Mas ele é usado principalmente para segurar a erosão, né? Mas essa água que fica empoçada, entre aspas, nessas barraginhas, ela se infiltra. E para onde essa água vai? Ela vai para o aquífero. Então, aquelas águas dos poços retiradas, que pode se tirar bastante água, poderia ser recompensada por um sistema de recarga. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, são sistemas pequenos, mas podem ajudar muito a pequenos agricultores. E eles podem ter vários dessas estruturas e podem ter sistemas de irrigação mais otimizados, como, por exemplo, sistemas de irrigação para morangos ou frutas, exige água de muito boa qualidade, água sem sólidos suspendidos. E aí o que acontece? A água subterrânea é ótima para isso, porque a natureza filtra essa água. Então é uma água que não precisa de tratamento, não vai entupir todas as partes de canos e sistemas, é uma água muito boa para isso, né? E pode então mudar o tipo de culturas da região. Mas novamente, você tem que chegar para o agricultor e falar, olha, essa sua solução custa tanto de água, custa tanto assim, quanto o volume de água. Por exemplo, eucalipto, cana, são 2 culturas importantes para a região, não desmereço elas, mas também são muito consumidoras de água. E quem sabe o agricultor se daria muito bem com outros tipos de, por exemplo, gotejamento com frutas, por exemplo, frutas vermelhas, e que tem um mercado excepcional, né, de frutas de mesa e tudo mais, que são menos consumidoras de água, que exige até água mais exigente em água em termos de qualidade. Então, é uma questão de conversarmos nesses fóruns e tentar, dentro da boa técnica, das boas políticas e dos interesses, porque não adianta nada também, e aí o projeto SACRE, que é esse projeto que a gente está envolvido, coordenado pela USP, a gente tem o seguinte, a gente sabe muito bem como a gente aprendeu isso trabalhando com a comunidade, que a melhor solução técnica não é necessariamente aquela solução aceita pela população. Sim. Por isso, no projeto nosso, nós temos 3 comunicadores dentro desse projeto, porque a gente pode ter uma super solução tecnicamente, mas ela é tão inviável do
do ponto de vista social, de aceitação, que as pessoas, por uma questão tradicional, que é natural, eles não vão aceitar aquilo. Então, a gente tem que pegar uma boa solução técnica, baseada em boa ciência, né? Custos efetivamente bons, mas de boa aceitação da população e que a população se engaje nisso, porque muitas dessas coisas precisam da própria população se envolver. Aproveitando nosso tempo nesse aspecto, eu ia falar com o senhor que chega a um ponto de inferência, né, entre a solução e o custo-benefício, que o sistema de captação da Lagoa do Batalha, com a ETA, tratamento, só de produtos químicos na condição atual são milhões por ano, entre outros elementos, energia elétrica o senhor já citou, e o volume que temos disponível, mesmo com essas condições de aumento, podem ser lá na frente uma conta mais salgada do que o uso. Eu refiro a isso para ver com o senhor o seguinte, se o projeto vai chegar a discutir do ponto de vista da resiliência, citar um exemplo aqui. Cidades que partiram para suas condições, com especificidades, para 100% de uso de água subterrânea, como Ribeirão Preto, por exemplo, com a outra condição hidrogeológica, acabaram tendo problemas, estão enfrentando problemas. Nós éramos citados recentemente como uma cidade ainda tínhamos a água de superfície, aqui a esponja, que era o Batalha, fazendo 35%. Era citado como um fator competitivo nessa equação. Como é que o senhor vê esses dois elementos? O custo-benefício, que é uma régua que a gente vai avaliar, ou já está avaliando, do ponto de vista de que chega uma hora que o Batalha não tem condições, ou fica muito caro para manter ele, e a dependência 100% de postos por outro lado. Eu costumo, inclusive, provocar meus amigos hidrólogos, né, que inclusive nós temos dentro do projeto, nós temos bons hidrólogos, às vezes os melhores, uns dos bons hidrólogos brasileiros, e um laboratório muito bom dentro da Universidade de São Paulo, da Escola Politécnica, que a gente brinca, né, porque parece assim, tem uma água subterrânea e uma água superficial, como se fossem duas águas, né? São duas especialidades de ciência, duas especialidades técnicas. Os engenheiros estão mais na água superficial, nós geólogos, eu sou geólogo, estamos mais na água subterrânea. Então parece que fica uma competição. Mas na nossa brincadeira, aí sim é uma brincadeira, porque outra coisa muito interessante de um bom projeto, e a gente tem visto isso, é que o Sacre é um conjunto de bons amigos. Acho que são bons amigos da água, então acho que isso daí também é uma coisa muito legal de trabalhar junto com eles. E essa troca a gente aprende muito. O lance é o seguinte, só existe uma água. A água é superficial ou ela é subterrânea, ela simplesmente está subterrânea ou ela está superficial. A esponja está aqui, no outro está seco. Está lá, e sobe, a chuva também é água, né? Então esse ciclo, né, a gente precisa entender. Aliás, a gente nem falou de mudanças climáticas, está mudando essas relações de ciclos de chuva e de evaporação. Evapotranspiração. Evapotranspiração, que também envolve as plantas, né? Então, o que nós temos? Mas é a mesma água. Quando nós pensamos em soluções, eu acho que uma das vantagens de trabalhar com elencos tão grandes de pesquisadores é que cada um olha da sua perspectiva. E a gente coloca, então, sobre a mesa as várias possibilidades de solução. E nós temos hidroeconomistas também, acho que isso é uma coisa interessante. Eles vão analisar, então, quanto custa, quanto vale, quanto custa essas diferentes formas de água. E nós temos aí o pessoal da sociologia, o pessoal da comunicação, para tentar identificar isso na sociedade e a aceitação dessas soluções. Então, eu acho que é isso. Existe particularidade, claro, existem lições que o setor de água subterrânea nos ensina e das águas superficiais nos ensina. Sabemos que as águas subterrâneas são mais resilientes às mudanças climáticas, isso é fato, né? E nós temos dados a respeito disso. Mas a boa solução, a melhor solução é aquela que é mais adequada à população, aquela que tem menor custo, aquela que impacta socialmente menos a população e ecologicamente menos a população ou o meio ambiente. Então, nós temos então as soluções e essas a gente coloca em cima da mesa e no nosso projeto Sacre não é bem uma mesa, a gente brinca que pode ser uma mesa física, mas é uma mesa computacional, porque nós vamos integrar tudo isso dentro de um modelo, uma plataforma, para permitir então que uma instituição como o DAI possa, operando dentro desse software, desses sistemas de plataforma, possa operar boas soluções ao longo do ano também, porque isso varia ao longo do ano. Porque Perfeito. O clima varia. Então, o que acontece? Durante os meses de chuva, tem muita chuva, né? E os períodos de estiagem, tem pouca.
Então, porque você tem uma abundância de água superficial num período e você pode, então, em outro período você tem seca. Então, você pode compensar mais com água subterrânea, mais com água superficial. E esse equilíbrio das coisas, nessa junção, no uso conjuntivo que a gente sabe, pode ser uma solução melhor. Então, a gente trabalha com várias opções, né? E lógico que vai se sugerir algumas praticamente para a população e para o poder público, né, poder decidir por um outro caminho, né? Professor, nesse estágio, para a gente encerrar, quais são as próximas etapas para a gente ter uma ideia de universo e depois incomodá-lo no bom sentido para poder atualizar lá mais à frente essa questão? Não, eu acho super importante a nossa conversa e realmente agradeço aqui a TV Câmara de Bauru a oportunidade de estar aqui e conversar, porque nós estamos fazendo um evento aqui em Bauru que chama Semana Internacional Paulista de Águas Subterrâneas. Ela nasce dentro do projeto Sacre, mas ela também é uma espécie de um acerto de contas. Há 3 anos atrás, nós estivemos aqui com o lançamento do projeto e foi comentado que era o projeto, ia fazer isso e esses eram os objetivos do projeto. E eu tenho isso, e a equipe nossa tem, responsavelmente, é como se fosse uma carta de um acordo que se fez com a cidade. Assim, a cidade realmente nos acolheu, isso eu realmente tenho que agradecer a Bauru, a prefeita, a prefeitura, os técnicos, o DAI, né, o Departamento de Águas, sempre nos acolheu, nos deu dados, que é muito importante, nos facilitou coisas. Eu acho que o sucesso do nosso projeto se deve a essa cooperação, porque a gente tem trabalhado junto com eles. Né? Porque também é aquilo, nós não estamos encastelados, a gente tem que trabalhar e a gente está aprendendo nesse processo. Mas, de qualquer forma, eu acho, então, que foi feito o anúncio do projeto e nós, então, fizemos vamos chegar lá. E aí nós estamos na metade e nós estamos rendendo um pouco de contas, né, disso. E a gente está tentando apressar alguns resultados que possam ser já úteis para a próxima administração, nessa administração, para começar a usar. Operar melhor o Guarani, por exemplo, identificar como podemos melhorar ou não o aproveitamento do Batalha. Então, essas coisas nós estamos colocando até, deu uma apressada em alguns resultados para que a gente pudesse fazer isso. Mas uma outra coisa também muito importante é imaginar que Bauru é uma cidade que enfrenta vários problemas, mas vocês também não são os únicos. Então, o projeto está aqui por uma facilidade, uma felicidade, né? E por uma oportunidade, acho que a palavra é oportunidade. Mas a ideia é que essa experiência sirva para outros estados. Aliás, nesse evento a gente está trazendo muito os comitês de bacia, porque são através dos técnicos dos comitês que também representam outros municípios que têm problemas similares, possam vir aqui e também discutir e a gente conseguir também chegar a projetos que essas lições daqui possam ser levadas para lá. Por fim, senão o pessoal que nos acompanha de forma técnica aqui, que tem muitas universidades, felizmente, fala, olha, você não perguntou do água parada, porque a gente fica discutindo Batalha, né, a fonte de superfície e dos poços, mas no plano diretor de águas, o PDA, que está em vigência, feito pela Hidrosan de 2015, falava que no futuro a outra alternativa, além da questão da captação a 22 km que já comentamos, seria o água parada, se essa vertente acabou entrando na discussão em algum momento. A gente não entrou nisso. Nós, justamente por essa ideia de tentar, vamos dizer, atuar nas frentes mais emergentes, a gente deu uma atenção, está dando uma atenção muito grande ao Batalha. Porque entender como o sistema Batalha pode permitir, né, um melhor gerenciamento disso. Então é isso. O Água Parada é uma outra bacia, é a Bacia do Norte, é uma outra bacia que tem características também próprias. Ela também não é uma grande bacia, né, uma bacia pequena. Nós temos atuado ainda também no Rio Bauru. O próprio Rio Bauru tem umas instalações novas que chama Riverbank Filtration, que são sistemas de filtração de margem de rio para aproveitamento duplo da água, né? Então a gente também está introduzindo algumas dessas coisas. Mas a água que existe, ela está paradinha lá, mas ainda nós vamos chegar nela, né? Mas é uma fonte de água importante. Lógico que a gente ia conseguir matar a sede de toda a quantidade de informações que tinha aqui. Eu lembrei aqui no meio, tem outras alternativas, é isso que é bom da ciência, da pesquisa, a gente comemorar, está sendo realizado o SAC aqui em Bauru, porque tem processos de tratamento de águas com plantas, por exemplo. Exato. Isso daí existe uma vertente na área da engenharia, né? Que são as chamadas soluções baseadas na natureza. Acho que a humanidade levou um tempo muito grande para
lembrar que a natureza é impressionantemente eficiente em fazer coisas. E então, o que são soluções baseadas na natureza? São soluções que mimetizam, que elas copiam, né, ou melhoram algumas relações que naturalmente a natureza faz. Então, uma delas é que as plantas precisam de água e as plantas têm uma capacidade muito grande de absorver nutrientes ou contaminantes, e a gente sabe disso, né? A gente sabe isso da fisiologia de plantas. Então, nós temos um dos projetos que nós estamos fazendo. Nós retiramos a água superficial contaminada, né, e utilizamos essa água contaminada para fazer irrigação numa área verde, que é uma área florestada, que é o próprio horto, né, que são plantas que podem até receber alguns contaminantes, porque elas não são de consumo próprio, então você não tem nenhum problema, a planta vive muito bem, aliás, ela até gosta de muitos nutrientes, a gente nota um crescimento forte. Então, claro, são situações muito controladas, a gente está monitorando muito bem isso, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando ver quanto que a planta consegue nos ajudar no tratamento. E é a planta, então a planta é uma parceira no processo de tratamento. E as áreas verdes, aliás, essa é uma das funções ecológicas importantes. E qual que é a grande vantagem disso? Primeiro, no utilizar na natureza, a gente impressionantemente também diminui custos, né? Torna o processo mais eficiente, né? E torna o sistema menos custoso, o tratamento. A gente teve uma experiência, não aqui em Bauru, mas aqui mais próximo de Botucatu, na estação que a USP tem de eucaliptos, a gente viu a capacidade de eucaliptos de retirada de contaminantes, não do solo, de retirar contaminantes do aquífero. Isso daí rendeu até uma patente no nosso grupo, nós temos uma patente de manejo de eucaliptos para isso. E é muito interessante porque, como poucas árvores no mundo, o eucalipto, as raízes de eucaliptos, elas não só tocam o freático, elas têm a capacidade de entrar 5 metros dentro do aquífero para buscar água. Então, lembrando sempre que o eucalipto é uma planta de deserto, né? Então ela é super especializada em buscar água. Então, com isso, se você tem um aquífero contaminado, vamos dizer, de um lixão, por exemplo, o sistema tradicional de limpeza do aquífero seria muito caro, são sistemas de bombeamento, de engenharias e tudo mais. E por que não plantar eucaliptos em volta disso? Desde, claro, ele tem a capacidade de reter a pluma, mas você pode ter sistemas de eucaliptos, pode ter sistemas, então, associados a eucaliptos em engenharia para você reduzir os custos. Mas os eucaliptos, eles são, de um lado, uma preocupação, porque são grandes consumidores de água, concordo, como plantas, mas elas também podem ser aliadas na situação de melhorar as coisas. Eu brinco, né? É como você ter uma faca. A faca é a arma boa do cozinheiro para fazer um ótimo prato, como também pode ser usado na guerra, né? Então, é uma questão de a gente saber usar com inteligência. Então, eu gosto muito da ideia de, aliás, uma das minhas falas aqui no evento que nós estamos fazendo é que tornar Bauru uma cidade de águas inteligentes, né? Porque é isso aí que acho que a gente precisa fazer. Muito obrigado, professor Ricardo Hirata, que coordena o projeto Soluções Integradas de Água para Cidades Resilientes. O próprio nome nos conduz na importância dessa nossa temática. Se você pegou a nossa conversa no meio do caminho, não se preocupe. Tem tudo como documento público na TV Câmara no YouTube. Está lá em vídeos. Até nosso próximo encontro. Muito obrigado.